Fala galera, beleza? Professor Délcio. Vou fazer para vocês hoje uma videoaula básica sobre SolidWorks, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre SolidWorks, mas vamos falar básico, vamos começar lá do princípio, lá do comecinho. A minha versão do software é o 2016, tá certo? Então essa aqui é a tela inicial do software. Quando a gente abre o software, vai aparecer isso aqui pra gente, tá? Então quando a gente vem aqui com o mouse aqui, ó, nesse cantinho aqui, nessa pastinha aqui, ó, eu tenho lá o meu arquivo, né, novo, onde eu vou iniciar um desenho, onde eu vou começar a fazer a minha peça, a desenhar a minha peça, ou eu posso ir, aqui eu já tenho várias peças aqui desenhadas, né, ou eu posso ir em arquivo, vai abrir uma tela pedindo aonde eu quero achar esse arquivo, né, dentro do meu computador. E aqui eu consigo lá no meu computador ou no pendrive e descobrir aonde está essa peça. Mas não é o nosso caso agora aqui, tá? Então, venho aqui, posso vir aqui em arquivo, tanto quando posso vir aqui na pastinha que já vai me pedir o novo diretamente, certo? Quando eu abro o novo aqui, quando eu peço um novo desenho, ele vai abrir para mim essa tela. Essa janela aqui, ela divide o software em três partes. A gente tem a parte de peças, que é a parte onde nós vamos desenhar componente a componente, ok? É o que a gente vai fazer um desenho agora. A gente tem aqui a parte de montagem, que é a junção de todos os componentes, até o desenho aqui, pode dizer que está montando aqui, né? Tem uma parte azulzinha aqui. Então, é o desenho de todas as peças que a gente desenhou aqui, a gente vai arrastar para cá e vamos fazer a montagem desses componentes. Aqui a gente consegue também, além de fazer a montagem do componente, a gente consegue fazer a movimentação e análise de movimentação. Então a gente consegue saber se vai colidir uma peça com a outra, se vai interferir, se vai encaixar, qual que vai ser o movimento, né? Então a gente consegue fazer tudo isso aqui na parte da montagem. E o outro ambiente, que é esse ambiente de peça aqui, é o ambiente que vocês estão mais acostumados, que é o ambiente 2D. É onde eu arrasto a peça pronta para cá e eu deixo ela em forma de apresentação em 2D para ela ser impressa e ser mandado lá para a fabricação, para a confecção da peça. Então aqui eu só vou arrastar a peça, vou dimensionar ela, já está dimensionada, só vou confirmar a dimensão dela para poder mandar para a fabricação, ok? Então beleza, então aqui a gente, né, vamos iniciar a peça aqui, né? Aqui eu vou entrar ok, e eu entrei aqui no ambiente do software. Aqui no ambiente do software nós temos esse campo aqui, aonde nós temos que primeiro iniciar o desenho. Para iniciar o nosso desenho, nós temos aqui o plano frontal, superior e o plano direito. Esse sistema de planos aqui é o mesmo sistema que vocês tinham lá quando vocês iniciaram no desenho manual, né, que vocês tinham as vistas, né? Então a vista frontal, a vista lateral e a vista superior. Então é a mesma coisa. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos escolher ou o plano frontal, ou o plano superior, ou o plano direito para a gente iniciar o nosso desenho, tá? Isso aqui acaba sendo diferente aqui, você escolher um ou outro, né, na primeira vez, daí depois vocês podem, conforme vocês vão desenhar. Então eu selecionei o plano, tá? Para iniciar o desenho, dentro aqui do software, nós temos a parte de esboço, onde eu vou fazer todos os meus desenhos 2D, tá? Então eu faço o desenho em 2D, e depois eu tenho a parte de recurso, onde eu vou fazer com que esse desenho 2D se transforme em um sólido, que ele se transforme em uma peça 3D, certo? Então, escolhi o plano, eu vou ter que pedir um esboço, né? Vai abaixo dessa linha aqui vai aparecer aqui esboço e vai aparecer esse campo aqui do lado aqui, ó. Se essa linha aqui não estiver ativa, significa que o meu esboço está fechado. Dentro do esboço nós temos
a dimensão inteligente, que a gente vai usar daqui a pouquinho. Nós temos linhas, né? Aqui a gente tem uma barra de ferramenta, aqui tem linha de centro e tem linha com ponto médio. Né? Nós temos o retângulo, né? Retângulo de canto, retângulo central, retângulo com 3 pontos, mas isso aqui a gente vai usar mais para frente, agora nós não vamos utilizar ele. Tá? Nós também não vamos utilizar as ranhuras por enquanto. Né? Então, o básico que a gente utiliza, linha, retângulo, círculo. Tá? Esse aqui são a base do desenho, são esses 3 ícones aqui, certo? Então vamos começar pela linha aqui. Então seleciono linha, clico, né? E aqui eu vou formando, né, o meu desenho. Então aqui eu consigo formar o desenho que eu quiser, certo? Deixa eu voltar aqui. Retângulo, né? Seleciono e arrasto. Então eu consigo fazer o retângulo. E o círculo, né? Mesma coisa, certo? Então, a nossa base. Então vamos começar aqui com o retângulo aqui. Ah, uma coisa importante. Aqui no centro aqui, eu tenho esse ícone chamado de origem. O que significa esse item? Significa que se eu fizer minha peça em qualquer lugar aqui, a peça ela vai estar solta aqui no universo do software aqui, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar sempre a partir da origem. Eu tenho que ir ou para cima, para um lado, mas ele tem que estar sempre a partir da origem, porque a origem é a referência, né, para dizer aonde essa peça está localizada nesse espaço aqui. Fiz o meu desenho, vou em dimensão inteligente, vou clicar 2 vezes com o mouse, 1, 2, abriu a caixa de texto. Essa caixinha de texto ela já está em milímetro, então eu vou dizer o valor que eu quero. Vamos supor que eu queira 100 milímetros. Já, né? E aqui também 100 milímetros, vamos fazer um quadrado. Pronto, minha peça está pronta, né? Meu desenho está com todas as linhas pretas, significa que está totalmente definido. Para que esse desenho aqui vire um sólido, né? Eu vou vir aqui nesse ícone, vou validar o meu desenho. E eu vou lá no recurso, né, no ressalto base extrudado, e eu vou fazer com que esse desenho se transforme em um sólido. Nessa caixa de texto que abriu para vocês aqui do lado aqui, né, então aqui a gente tem aqui a dimensão, né, qual que é o tamanho. Eu posso tanto selecionar aqui, como eu posso digitar um valor, né. A direção, essa setinha aqui, ó, eu posso fazer de um lado ou para o outro, então eu posso mudar a direção do meu desenho. Nessa janela eu tenho algumas dimensões. Eu posso dizer que esse desenho ele é cego, né? O cego é quando eu dimensiono ele, quando eu direciono, eu falo, eu quero que ele tenha X tamanho, tá? Quando eu tenho mais corpos desenhados, eu posso dizer que ele vai até o vértice do outro corpo. Eu posso dizer que ele vai até a superfície do outro corpo, né? E eu posso dizer que é um plano médio, né? No dia que é um plano médio, ele vai metade para cada lado a partir do centro, certo? Mas aqui embaixo, aqui nesse ícone aqui, ó, eu posso fazer com que ele se transforme em uma peça cônica, né? Ou médio para os 2 lados, ou se eu coloco o cego, né? Ele vai se transformar para um lado só, certo? E eu posso dizer que eu também quero que essa inclinação seja para dentro ou para fora. Então a inclinação é a gente aqui. Ou se eu não quero ter inclinação, é só selecionar aqui e ele vai ser um sólido normal. Validei o meu desenho, pronto. Quando a gente iniciou, nós escolhemos um plano, né? Então está aparecendo esse plano aqui para vocês aqui, ó, né? Aqui é o plano frontal. Plano superior, plano direito, né? Então esses são os planos. Só que o software me diz o seguinte, eu posso continuar o meu desenho selecionando o plano por aqui, ou eu posso selecionar o plano na peça. Então a partir de agora, o meu plano vai ser a peça.
Então eu seleciono o plano e eu peço um esboço para esse plano que eu solicitei. Apareceu aqui embaixo esboço, estão vendo? E apareceu aqui, ó. Né? Então quer dizer que tudo que eu fizer agora, eu vou fazer um círculo só para vocês entenderem aqui, ó. Fiz um círculo fora da peça aqui. Então, ó, onde é que está o círculo lá? Ele está naquele plano que eu desenhei, naquele novo plano que eu solicitei. Então tudo que eu fizer agora vai ser em relação a esse plano aqui, certo? Ok? Aqui nós temos, né, essa barra de ferramenta, as posições onde a gente quer desenhar. Normal A é o que mais a gente vai utilizar, que é quando eu trago a peça para mim. Então, se eu seleciono o normal A, ele vai aparecer aqui, ó. Então, fica muito mais fácil de eu fazer um desenho, certo? Mas a gente também tem, né, o frontal, tem o posterior, tem esquerdo, tem direito, tem superior, tem inferior, né? E assim por diante. Mas a gente vai fazer aqui no frontal. Desenhei o círculo, né? Esse círculo está solto aqui na peça. Então, ele precisa do quê? Ele precisa de referência. Qual referência que eu vou utilizar para poder amarrar ele com essa peça? A dimensão inteligente. Então eu vou selecionar aqui 2 vezes com o mouse, né? Ó, pegou aqui. De novo aqui. Perdi a ferramenta. 2 vezes com o mouse. Eu vou dizer que esse círculo tem 15 milímetros, né? Só que perceba que por mais que eu dimensionei, ele ainda continua perdido aqui no espaço. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer quanto ele tem do centro até essa linha vertical e quanto ele tem do centro até a linha horizontal. Assim eu vou dizer aonde ele está fixo no espaço. Então, por exemplo, daqui até aqui eu tenho 20. E daqui até aqui eu também tenho 20. Perceba que ele mudou de cor, ele está preto agora, né? Então, ele significa que ele está totalmente definido. Então, eu não consigo mais mover esse círculo no espaço da peça. E agora eu posso validar o esboço. E aqui eu tenho, né, nos meus recursos, o ressalto que a gente utilizou para fazer o círculo, o retângulo, né? Eu tenho o corte extrudado, que é o que a gente vai utilizar agora. Então, quando eu seleciono essa ferramenta, ele me mostra ali, ó, ele está cego, né? Ele está dando um corte cego de 250. Ele não vai cortar tudo isso, porque só tem peça até aqui, né? Mas eu posso fazer esse corte médio, eu posso fazer com que ele seja passante, eu posso fazer com que ele seja até o próximo corpo e assim por diante. Tá? Eu também posso dizer que esse círculo ele tem inclinação. Deixa eu dar um zoom maior para vocês darem uma olhada aqui. Né? Eu posso dizer que ele tem inclinação. Então, está muito grande aqui, não vai aparecer inclinação. Ah, começou a aparecer inclinação já. Né? Então eu posso dizer que ele tem inclinação para dentro ou para fora. Eu posso inverter, né? Opa, desculpa aqui embaixo. Eu posso inverter a inclinação. Então é a mesma coisa. Com isso, quando eu valido aqui, ó, a minha peça já está furada. Tá? Então eu posso utilizar a base do software, retângulo, linha e círculo, certo? Linha eu não fiz nenhum desenho, deixa eu fazer um para vocês aqui, né? Selecionei, pedi um esboço, dou um normal A e linha, linha, linha e linha. Beleza? Vamos dimensionar aqui, né? Fazer com que ele tenha 20 por 20.
totalmente definido, né? E agora é só validar e vamos estudar ele. Vamos fazer um recurso, um ressalto, né? Então a gente começou a iniciar o nosso desenho da peça, certo? Como eu disse para vocês, né? Eu posso escolher o esboço, o plano aqui, mas eu também posso escolher na peça. Ó, essa parte aqui está inclinada. Se eu selecionar essa parte inclinada e pedir um esboço para ela, dar um normal A, tudo que eu fizer agora, vamos fazer um círculo aqui, ó. Vamos dimensionar ele como 10 do centro até a borda, 15 do centro até a borda, 15 também. Ficou totalmente definido, validei. Vamos fazer um ressalto só para vocês verem como é que fica o desenho aqui, certo? Então, vou fazer um ressalto com 100 milímetros. Tá lá. Então agora ele já está, né? Então, a única coisa que eu não consigo fazer no software direto na peça é uma peça circular, eu selecionar a peça e pedir um esboço para ela. O software não aceita, porque como a peça ela é circular, ela tem um contorno em volta dela aqui, ela tem um diâmetro, ele não sabe se eu quero um lado de cá, um lado de cima, de lá ou de trás. Aí, neste caso aqui, eu vou ter que escolher a peça que eu quero, né? E eu vou ter que pedir um esboço, criar um plano através da peça aqui. Mas isso é outra coisa que a gente vai ver depois ali, não vai ser agora. Ok? Muito bem. Então isso aqui é a base do software. Esboço, dimensão inteligente, linhas, retângulo, círculo. Certo? Isso na parte do esboço. Na parte do recurso, ressalto e corte extrudado. São as ferramentas básicas. Já dá para vocês começarem a fazer os esboços, começar a brincar um pouquinho, né? Para entender o software aí. Ok? Beleza? Valeu, gente. Bons estudos. Obrigado.